Ok, agora a gente vai usar a mecânica lagrangiana para resolver o problema da bolinha descendo pela cunha, pela rampa. E a rampa móvel, né? Bom, na mecânica lagrangiana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os graus de liberdade. Como eu não tenho muita certeza quais são os graus de liberdade, é melhor a gente fazer uma análise mais cuidadosa nesse problema. Então vamos lá. Continuamos tendo duas partículas, né? A rampa e a massa, a massa mzinho. Então, 6 coordenadas no total, né? Quais são os vínculos que a gente tem? Bom, movimento plano, as coordenadas z são 0. Depois, a coordenada y da rampa é constante, porque a rampa só se mexe na direção horizontal, não se mexe na direção y vertical, então o y constante é mais um vínculo. O último vínculo é o que a gente tinha visto no último vídeo, que é a relação entre x, y e xa, né? Veja que, de novo, né, tangente de alfa é o y sobre x menos xa, é um vínculo, né? E esses são os 4 vínculos, não tem nenhum outro, então 6 menos 4, 2, n igual a 2 graus de liberdade. E eu posso escolher duas coordenadas generalizadas. Eu estou escolhendo aqui Q e XA. XA é a coordenada do ponto A aqui. Se eu achar a aceleração desse ponto, qualquer ponto da rampa tem a mesma aceleração, né, porque a rampa é rígida. E o Q é essa coordenada que sai do topo da rampa e vai acompanhando a bolinha de massa m descendo. Então, no topo da rampa, Q igual a 0. Na base da rampa, quando chega aqui, Q igual a L, né? E qualquer valor intermediário. Veja que Q é medido a partir de um ponto que se mexe, né? Porque a massa mzinho desce e a rampa caminha para a direita, acelerada, né? Então esse ponto aqui, a partir do qual eu meço Q, se mexe. Então esse ponto não é um referencial inercial, não. Mas o que importa é que eu escreva as coordenadas x e y do ponto, e essas coordenadas x e y sejam num referencial inercial, que realmente é o referencial OXY, que está fixo no espaço, né? Então eu posso mesclar variáveis medidas em referenciais não inerciais com variáveis medidas em referenciais inerciais sem nenhum problema, né? Desde que eu tome cuidado em escrever sempre a energia cinética e a energia potencial em relação ao referencial inercial, que é o que a gente vai fazer. Ó. A energia cinética é 1 meio de emissão, xa ponto ao quadrado, que é a energia cinética da rampa, então 1 meio da massa da rampa, velocidade da rampa ao quadrado, certo? Então a velocidade do ponto A é igual à velocidade de qualquer ponto da rampa, mais a energia cinética da massa mzinho, que é 1 meio de m velocidade ao quadrado, né? E velocidade ao quadrado é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, né? Vamos escrever então x e o y em função das coordenadas generalizadas que eu escolhi, que foram Q e XA. Vamos olhar na figura. O X, que está aqui, é igual ao XA mais esse segmento aqui, né? Esse segmento é igual a L menos Q cosseno de alfa, né? Se a rampa tem um comprimento L, esse comprimento aqui é L menos Q, e aqui embaixo é o L menos Q cosseno de alfa. Então o X é o XA mais L menos Q cosseno de alfa. Tudo bem? E o y é o L menos Q seno de alfa. E aí eu preciso calcular o x ponto e o y ponto. Basta derivar em relação ao tempo, né? X ponto igual a xa ponto menos Q ponto cosseno de alfa. L e cosseno de alfa são constantes. E o y ponto é o menos Q ponto seno de alfa. Tá? E aí, para achar a velocidade ao quadrado, eu elevo ao quadrado x ponto e y ponto, somo um com o outro e simplifico. Aqui eu já pulei a etapa de simplificação. Eu recomendo você fazer no papel e conferir as contas todas, né? Não confie no seu professor cegamente, tá? Confira as contas sempre. Mas eu acho que está certo, tá? Mas se estiver errado, você me avisa. Então tá aqui. Eu monto a equação da energia cinética a partir daqui, substituindo essa velocidade e rearranjando. Então, para chegar daqui até aqui, teve mais um pouco de rearranjo que recomendo você tentar entender. Seja fazendo a conta no papel ou mentalmente observando aqui, tá? Vamos lá. Essa foi a energia cinética. Vamos calcular a energia potencial, que é essa daqui. Ó. De onde saiu isso? É mg vezes altura, né? Eu estou usando essa altura como referência. A altura que a massa se encontra é uma altura Q
seno de alfa abaixo da referência. Então é menos que seno de alfa, né? Portanto, a energia cinética, a energia potencial é menos mg que seno de alfa. Por que não interessa a energia potencial da rampa? Porque ela não muda, né? A rampa não varia de altura. Então a energia potencial da rampa é uma constante e não interfere na conta da Lagrangiana, né? A gente já viu isso, que qualquer constante adicionada à Lagrangiana não altera em nada a equação do movimento. Então eu já não estou nem considerando aqui. Certo? Então esse é o potencial. Vamos agora montar a Lagrangiana, T menos V, é só copiar a energia cinética menos a energia potencial. Então está aqui a Lagrangiana. E agora a gente tem que calcular as derivadas parciais para fazer as equações de Lagrange. Aqui está a cara geral das equações de Lagrange. Veja que eu já escrevi d dt de del L del Q ponto igual ao del L del Q, porque eu sei que d dt de del L del Q ponto menos del L del Q igual a zero. Eu só estou agilizando a conta, tá? E vamos calcular então as derivadas parciais. Eu tenho 2 graus de liberdade e tem duas equações de Euler-Lagrange, uma para o xa e outra para Q, que são as coordenadas que eu escolhi, né? Vamos calcular primeiro em relação a xa. Xa, então a derivada em relação a xa ponto, tem essa daqui, tem esse termo e tem mais esse termo aqui, que é onde aparece o xa ponto. Tá? Fazendo a conta você vai descobrir que é isso aqui. Faça por favor as contas, né? Não confie no professor. A derivada del L del xa é zero, porque o xa não aparece aqui, aparece só o xa ponto, que não é a mesma coisa do que o xa, para uma derivada parcial. Então, a equação de Lagrange para essa variável xa é essa daqui, a derivada desse termo é zero. O que é esse termo aqui dentro do dt? Esse termo é o momento linear da direção x das duas massas, da rampa e do bloquinho que desce. Vamos tentar entender. O bloquinho vai descendo e a rampa vai caminhando para a direita. Mas assim como a rampa caminha para a direita, a massa também vai ser arrastada para a direita, porque ela não pode se despregar da rampa. Então a energia, o momento na direção x desse sistema rampa mais bloquinho é o mzão mais mzinho vezes a velocidade de arraste da rampa e da massa, que é o xa ponto. Então o primeiro termo é isso. O primeiro termo que aparece aqui é o momento na direção x do sistema bloco mais rampa. O segundo termo vem da velocidade relativa do bloco e da rampa, né? O do bloco em relação à rampa, que é o Q ponto cosseno de alfa. Então, se a velocidade aqui é Q ponto ao longo da rampa, na direção x é o Q ponto cosseno de alfa. E m Q ponto cosseno de alfa é o momento relativo do bloquinho em relação à rampa. Tá? E o que isso está me dizendo é que a soma dos dois, é o total do momento linear na direção x. Então a derivada do momento é zero, o momento se conserva. O momento na direção x é conservado. O que a equação de Euler-Lagrange está dizendo aqui é isso. Conservação do momento linear na direção x. Isso tem um nome que eu vou falar mais para frente. Tem toda uma teoria a respeito disso, que leva à conservação de várias grandezas, tá? Mas isso eu vou falar mais para frente. Bom, por enquanto vamos continuar com o problema. Agora a gente tem que calcular a segunda equação de Lagrange, que tem a ver com a coordenada Q, né? Então vamos calcular o del L del Q ponto, del L del Q. Del L del Q ponto, olhando aqui, ele aparece nesse termo do meio aqui. Então vai ficar o que está aqui, mq ponto menos xa ponto cosseno de alfa. Só derivar em relação ao Q ponto. E em relação ao Q, aparece só aqui o Q. A derivada em relação ao Q, mg seno de alfa. Montando a equação de Euler-Lagrange, o que a gente tem é isso daqui. Tá? A partir daqui é só álgebra de simplificação dessas duas equações para obter as acelerações. Mas veja, eu quero já comentar que uma primeira vantagem do método de Lagrange em face ao método de Newton, né? Aqui a gente só tem duas equações para trabalhar, que são as equações que interessam para determinar as acelerações. Lembra do último vídeo que a gente precisava de 5 equações e 5 incógnitas para achar as grandezas do problema em termos de forças e aceleração. Aqui eu já tenho as equações que eu preciso para achar as acelerações, só duas, já que eu tenho 2 graus de liberdade e 2 partículas, né? Então basta 2 equações.
A segunda vantagem do método de Lagrange é que eu não preciso determinar as forças de reação, como eu tive que fazer no método de Newton. Eu não precisei me preocupar com isso. Eu só precisei me preocupar com as forças que geram potencial, né? Que nesse caso é só força-peso. As forças de reação nunca geram potencial em sistemas conservativos, né? As forças de reação são sempre normais à trajetória dos objetos, portanto não realizam trabalho, não geram potencial. Isso a gente viu lá no começo do curso também, na segunda aula. Então, o método de Lagrange não precisa considerar as forças de reação, o que simplifica muito na hora de fazer as contas, né? A não ser que você queira calcular as reações, né? Mas daí você volta e analisa o problema à maneira do Newton, né? É super simples. Mas o método de Lagrange serve para determinar as equações do movimento, as acelerações. E aí ele já reduz o número de equações para o que você precisa. Nesse caso, só duas, tá? Então, se você quiser continuar aqui, eu sugiro que você vá acompanhando, porque não tem nenhuma grande dificuldade aqui. É só você realizar essas derivadas e simplificar as equações. O que eu fiz foi pegar a primeira equação, derivar aqui, isolar o Q ponto e escrevê-lo em função do XA dois pontos. O QA dois pontos em função do XA dois pontos, né? E aí substituir isso na segunda equação. Substituir o Q dois pontos da equação 3 na equação 2. E aí isola o XA dois pontos para obter a aceleração. Essa expressão aqui é igual a que a gente viu no último vídeo, usando o método do Newton. Mesma coisa, né? Não poderia ser diferente, né? Os métodos têm que dar o mesmo resultado, eles são equivalentes. E aí, se eu acho o XA dois pontos, eu posso voltar na equação 3 e achar o Q dois pontos, que está aqui, está feito aqui. Então, em resumo, o que a gente tem é essas duas acelerações para as duas coordenadas generalizadas, né? XA dois pontos, Q dois pontos. A partícula de massa mzinho desce pela rampa com essa aceleração aqui, né? É constante a aceleração, veja, né? Tudo constante que aparece aqui, o alfa, as massas, o g, tudo constante. Então, ele desce em movimento uniformemente acelerado ao longo da rampa, ao mesmo tempo em que a rampa caminha para a direita, com aceleração constante também. Certo? Eu não vou demonstrar aqui, mas você pode tentar demonstrar que o centro de massa do sistema, a coordenada x do centro de massa permanece constante. Tá? A coordenada x do centro de massa permanece constante. Por quê? Porque o momento linear é conservado nessa direção. O momento linear ser conservado em alguma direção significa que o centro de massa nessa direção não muda, né? Claro, o centro de massa muda na direção y, porque a partícula está descendo, então o centro de massa vai mudando na direção y. Mas na direção x não. A massa desce, então, ou seja, caminha, né, um pouco para a esquerda, e o bloco caminha para a direita, de forma que o centro de massa permaneça na mesma posição horizontal. Tudo bem? Você pode tentar demonstrar isso, lembrando da definição do centro de massa. Se não quiser, não precisa, porque a gente vai falar de centro de massa em uma aula futura, quando a gente for falar de momento mais a fundo e de momento angular também, tá? Então, se não quiser fazer as contas, pode esperar para a aula sobre momento angular e momento linear. O que eu quero fazer agora, para terminar, é completar o exercício. O exercício pede, no último item, para você analisar alguns casos limites. Na verdade, ele só pedia 2 casos, aqui eu estou colocando alguns outros porque eles são também interessantes. O primeiro caso é bem fácil, quando o alfa é 0, ou seja, quando não tem cunha, quando não tem rampa, né? Nesse caso, se você substituir alfa igual a 0, aqui você vai achar que as duas acelerações são 0, ou seja, está em equilíbrio. Se a massa mzinho está parada, continua parada. Se ela está se movimentando com velocidade constante, continua constante e nada muda. Se o alfa é π sobre 2, isso significa que a rampa é vertical. Se você coloca π sobre 2 aqui no lugar de alfa, você vai descobrir que não tem aceleração da rampa, né? E que a aceleração do bloco é igual à aceleração da gravidade, ou seja, queda livre, né? O bloco vai caindo em queda livre e a rampa fica parada porque a massa não empurra de nenhuma maneira a rampa, né? Ela só encosta na rampa, mas não empurra a rampa. Bom, dois outros casos limites. Quando a massa mzão da rampa é muito alta, tendendo a infinito, você vai descobrir que
Não sei o que foi isso, foi um barulho lá de fora, lá da rua. Quando a massa, a emissão, tende a infinito, você coloca infinito aqui, o denominador começa a aumentar indefinidamente, você vai estar dividindo um número fixo por um número muito grande, significa que tende a zero, né? É o limite. Para a emissão tendendo a infinito, o xa tende a zero, ou seja, a rampa não se mexe. Ao mesmo tempo, colocando aqui o emissão infinito, usando qualquer técnica de achar limites do cálculo 1, L'Hopital ou qualquer outra coisa, você vai descobrir que o Q2 pontos é G seno de alfa. Né? Ou seja, a cunha fica em repouso. A massa da cunha é tão grande que o bloquinho descendo não consegue empurrar a rampa. Né? Ou você pode até pensar que a rampa está presa, uma massa infinita, uma massa gigantesca, né? Nada consegue empurrá-la. Ela tem uma inércia muito grande. Tá? O último caso é menos intuitivo, é interessante por isso, ele é menos intuitivo. É quando a massa da rampa é zero ou tende a zero. Tá? Quando você faz a conta, põe zero aqui no lugar de emissão, aqui também, você vai, e depois simplifica, né? Você vai descobrir que a aceleração da rampa é g sobre tangente de alfa, tá? E a aceleração do bloco descendo é g sobre seno de alfa. E veja que essa aceleração do bloco descendo é maior do que g, né? Porque o seno de alfa é menor do que 1. O seno de alfa é sempre menor que 1. Então o Q2 pontos é maior do que a gravidade. Então o bloco vai acelerar aqui na direção da rampa com uma aceleração maior do que a da gravidade. É uma coisa interessante, né? Assim como a aceleração da rampa para a direita é maior do que a gravidade também. Dependendo do valor do ângulo, obviamente. Pode ser maior ou menor, né? Por exemplo, se for 30 graus, se alfa é 30 graus, seno de alfa é meio, então Q2 pontos é 2g. Então a rampa desce aqui com uma aceleração 2 vezes a aceleração da gravidade. E aqui tangente de alfa, tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3, então xa 2 pontos vai ser g raiz de 3, que é maior do que g. Né? É interessante isso. Você pode pensar nisso como se fosse um projétil. É a mesma coisa que você espremendo um tubo de pasta de dente, sei lá, né? Tem o mesmo efeito. Você aperta, sai um jato de pasta de dente da pasta, do tubo. E aqui é a mesma coisa, como se a partícula desce aqui e está apertando a cunha. E aí a cunha é disparada para a direita, né? Com uma aceleração bem grande, maior inclusive que a da gravidade, né? Tudo bem? É uma coisa interessante, né? Que é menos intuitivo do que os outros casos, pelo menos na minha opinião, na minha visão. Tudo bem? Então essa é a solução do problema usando a mecânica lagrangiana. Eu espero que tenha passado realmente a mensagem de que é mais simples, é uma coisa mais automática, né, de resolver. Você não precisa ficar pensando nas forças, tem reação daqui, reação dali, tem que achar um ângulo que está para cá, que está para lá. É um pouco mais simples no caso da lagrangiana em relação ao método de Newton, pelo menos na minha opinião e na opinião de muita gente. Tem gente inclusive que fala que é até covardia usar mecânica lagrangiana porque você não precisa pensar na física muito. Você vira uma coisa só álgebra, cálculo 1 e cálculo 2 de derivadas parciais, né? Claro que não é bem verdade isso, um pouco de física sobrevive, porque você tem que achar os potenciais, tem que interpretar os resultados, tem que tentar achar a interpretação da equação de Lagrange, como a gente fez aqui. Então a física continua lá, só que está tudo mais ou menos embutido. Você não precisa pensar antes por exemplo, a gente não precisou pensar na conservação do momento. Ela surgiu da própria resolução, né? Então é uma coisa mais automática de fazer, por isso é mais fácil, tá? E é isso. Tudo bem, gente? Fica para a próxima. Então, o próximo vídeo eu devo falar de algum outro assunto. Eu vou passar em breve para vocês algumas tarefas para vocês resolverem, exercícios da lista 2 e do capítulo 7 do livro do Taylor Mecânica Clássica, tá bom? Então, por enquanto, ficamos por aqui. Bom fim de semana, bom descanso, bons estudos. Cuidado com o corona e até a próxima. Valeu!